Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste domingo, dia 26 de março de 2023, sejam todos bem-vindos. Tenho abracitos para mandar no final do vídeo. Meus amigos, muitos se perguntam ou se perguntaram durante a semana o que realmente Vladimir Putin e Xi Jinping acordaram no histórico encontro em Moscou entre os dois chefes de Estado. Bem, parece que hoje, já passadas várias horas do encontro, tem-se uma compreensão melhor do que pode vir pela frente. Muitos analistas que eu sigo aqui nesse canal sugeriram ao longo desta semana que esta nova aliança entre Rússia e China colocará uma espécie de estaca no coração do vampiro. É uma alusão aos velhos filmes do Conde Drácula dos anos 60, onde uma estaca de madeira eliminava finalmente o poderoso vampiro. O vampiro, nesse caso, seria os Estados Unidos, mas é só uma figura de linguagem. O fato é que muitos analistas estão vendo esta nova aliança como a última etapa daquilo que está sendo preparado para tirar os Estados Unidos de cena como protagonista da economia global. Eu disse economia. A aliança entre China e Rússia não será meramente uma aliança militar. Muito antes, será uma aliança econômica para a criação de uma moeda lastreada em ouro para derrubar o dólar, para fazer com que o dólar simplesmente desapareça como moeda reserva global. Teoria da conspiração ou realidade? Talvez um pouco das duas coisas, mas isso pode ser muito mais real do que mera teoria da conspiração. Vejam o primeiro exemplo. O primeiro exemplo vem da toda poderosa do Tesouro norte-americano, a senhora Janet Yellen. Ela disse na quinta-feira o seguinte, prestem atenção: a Rússia e a China enfrentarão dificuldades substanciais em seus esforços para criar uma alternativa ao dólar americano no comércio internacional. Bem, aqui ela admitiu, na quinta-feira, então que Rússia e China estão se esforçando para criar uma alternativa ao dólar. Por enquanto parece novidade nenhuma, mas o fato de ter admitido é porque isso já está acontecendo, principalmente depois do encontro entre Xi e Putin. Ela diz mais: eu certamente quero ver o dólar permanecer como moeda de reserva mundial. E há uma motivação para que Rússia e China tentem desenvolver outro sistema que evite o uso do dólar. Bem, aí um site chamado Queda da Intel diz o seguinte: a Rússia está conduzindo uma retirada rápida de transações em moedas hostis no contexto da expansão das sanções dos Estados Unidos e da Europa. Como parte do movimento, Moscou mudou do dólar para o rublo e moedas locais em acordos com grandes parceiros comerciais como China e Índia. Também, para quem acompanha as notícias desde a invasão da Ucrânia, não há nenhuma novidade. De fato, a Rússia precisou continuar existindo economicamente sem depender do dólar. E aí, logo naqueles primeiros dias em que a Rússia disse, através de seu mandatário, que faria negócios apenas em rublo, o rublo disparou, é claro. Por quê? Porque o mundo precisa das commodities russas, simplesmente assim. Bem, isso, eu dizia na época, abria um precedente para que outros países fizessem o mesmo, começassem a vender os seus produtos necessários para a vida, como, por exemplo, grãos, etc. e tal, também em moedas locais, ou então, quem sabe, esperariam chegar uma nova moeda lastreada em ouro para substituir as negociações, substituir o dólar das negociações internacionais. Então parece que até este momento não há nada de teoria da conspiração nessa história. Outro fato que reforça que isso é uma realidade é, digamos assim, o calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos, que para muitos chama-se livre comércio. Bem,
Grosso modo, o livre comércio foi o seguinte: os Estados Unidos, há décadas atrás, resolveram mudar os seus empregos, ou melhor, tirar os empregos dos americanos e dá-los à China, por exemplo. É o que fizeram os americanos. Eles transferiram as suas empresas para a China, porque lá a mão de obra era muito barata. Então é claro que os americanos ficaram sem empregos. Os chineses bateram palmas, claro, porque estavam todos empregados nas grandes companhias norte-americanas que mudavam de endereço. Bem, aí o que os Estados Unidos faziam? Traziam de volta os seus produtos sem taxa nenhuma. Só que um produto muito mais barato por conta da mão de obra barata da China. Então lucravam duas vezes. Primeiro, porque não precisavam pagar os funcionários americanos num valor alto para ter o mesmo produto. A mão de obra barata da China fazia com que os Estados Unidos comprassem o seu próprio produto a um preço muito menor do que ser fabricado nos Estados Unidos. Que legal, não? Que genial, que bacana! Em termos. Porque se por um lado as receitas americanas aumentaram, por outro, criou um imenso bolsão de pessoas sem perspectiva de emprego, de trabalho. E aí, bem aí, dele fentanil na cabeça da moçada. Se hoje existe também hordas e hordas de zumbis em grandes cidades norte-americanas, isso muito se deve porque há décadas essas pessoas, sem muita qualificação, digamos assim, não têm perspectiva nenhuma de continuar no mercado de trabalho. Como disse, os chineses agradeciam, mas os americanos entravam, por exemplo, numa vibe de desespero. E aí, para esquecer, quem sabe, as suas dores, aumentava o consumo de droga interno no país. Isso era o princípio da derrocada, não apenas moral, mas econômica dos Estados Unidos, porque agora é que vem o calcanhar de Aquiles. Como os americanos transferiram todas as suas indústrias para outros países, eles, lá dentro, praticamente não fabricam mais nada, ou muito pouco em relação ao que fabricavam nos anos 80, entenderam? Então, se eles quiserem comprar os seus próprios produtos agora, e aqueles que os revenderão disserem, tudo bem, nós vendemos, porém não em dólar, como fica? Os Estados Unidos estariam na dependência, eles próprios, de uma outra moeda que não o dólar, para comprar os seus próprios produtos, como um Nike, por exemplo, que é feito na China. Entenderam o calcanhar de Aquiles? Pois é, eles não têm mais as fábricas e as indústrias que estão lá, na China, por exemplo, mas precisam daqueles produtos. Só que não poderão pagar em dólar se, aí entra um pouco de teoria da conspiração, se todos os países que querem ver os Estados Unidos derrotados fizerem um acordo para ninguém mais aceitar o dólar. Bem, agora eu vou passar um pouco para o âmbito da teoria da conspiração. Teoria da conspiração peronomútil. Imaginem o presidente de um país vir a público em cadeia de rádio e televisão para pedir aos cidadãos que se desfaçam dos dólares que eventualmente tenham. Por quê? Porque o dólar, segundo o presidente, virará farelo. Isso não é propriamente teoria da conspiração, é fato. O presidente do Quênia disse ontem em cadeia de rádio e televisão que os quenianos que eventualmente possuam dólares, e praticamente todos possuem, devem se livrar imediatamente da moeda, porque o dólar, segundo ele, perderá valor. Ele disse neste vídeo o seguinte: aqueles de vocês que estão segurando dólares poderão em breve ter perdas. Então, é melhor fazerem o que vocês têm que fazer, porque este mercado será diferente em algumas semanas, alertou ele. Bem, agora é que entra o âmbito da teoria da conspiração propriamente.
Diz Hal Turner, comentando o vídeo do presidente do Quênia, que este anúncio impressionante dá credibilidade a um rumor, prestem atenção, um rumor que circula há mais de um ano, de que 142 países ao redor do mundo concordaram secretamente com o que chamam de Operação Sandman. Segundo o rumor, prestem atenção de novo no termo, segundo o rumor, a Operação Sandman vai colocar o dólar americano para dormir, ao fazer com que todos os 142 países repudiem a moeda no mesmo dia e se recusem a continuar aceitando-a para pagamento de comércio no comércio. Países ao redor do mundo começaram a planejar isso quando testemunharam o então Congresso norte-americano, controlado pelos democratas, gastar vários trilhões de dólares em projetos de leis sem nenhum sentido. Esses países perceberam que não há nada que respalde o valor do dólar americano e viram que o Congresso dos Estados Unidos não tem planos para controlar os gastos, o que é verdade. Os países, diz Hal Turner, concordaram que manter a moeda dos Estados Unidos estava se tornando tolice, porque ela estava também se tornando inútil graças a todos os gastos excessivos do governo dos Estados Unidos. Agora parece que esses países podem realmente agir dentro de algumas semanas. Se os países ao redor do mundo, termina Turner dizendo, repudiarem o dólar como pagamento por bens no comércio, eles parariam de fornecer bens manufaturados ou matérias-primas, a menos que sejam pagos em alguma moeda que não seja o dólar. E aí então entra a história lá, o calcanhar de Aquiles, que é a história do livre comércio. Os Estados Unidos dependem hoje de outros países para ter os seus próprios produtos, por assim dizer. Só que made in China, por exemplo. E se esses países se recusarem a aceitar o dólar, claro que os Estados Unidos terão que buscar outra forma de pagar os seus produtos. Bem, teoria da conspiração, aqui sim, não dá para testar, não dá para confirmar que 142 países fizeram um acordo secreto para, em tal dia, recusarem, ao mesmo tempo, negociações em dólar. Teoria da conspiração, evidentemente. O problema é que fica a pergunta, mas e se não for? Bem, por alguma razão, o presidente do Quênia veio a público para dizer aos seus concidadãos que o dólar perderá valor. Claro, existem indícios fortes para isso, mas, bem, o negócio agora é aguardar para saber até que ponto esta operação Sandman é real ou teoria da conspiração. Bem, para terminar, uma matéria muito interessante publicada hoje no Ans Review. Vou ler só um pedacinho, a matéria é longa, mas eu deixarei aqui na descrição para quem quiser lê-la na íntegra. Vou ler só um pedacinho. A matéria começa dizendo o seguinte: suponha que um país declare guerra a outro e ninguém apareça para guerrear. Os Estados Unidos se preparam hoje para uma possível guerra com a China, mas enfrentam um sério problema de recrutamento. A juventude da nação não consegue atingir os padrões básicos para o alistamento militar. No início deste ano, o Conselho para uma América Forte informou que 77% dos jovens de 17 a 24 anos não são elegíveis para o serviço militar. Cerca de 44% dos jovens americanos simplesmente não podem servir por vários motivos, como, por exemplo, gordura em excesso. Mais de 20% são simplesmente muito gordos para o serviço militar, e por aí vai. A matéria é longa.
Bem, então parece que os Estados Unidos têm sim um calcanhar de Aquiles muito forte também na área militar neste momento. Mas, como disse, se os analistas que estudam a derrocada do dólar, ou que preveem a derrocada do dólar, estiverem certos, China e Rússia não precisarão de muita coisa para criar um novo bloco econômico mundial. O que para muita gente não será nada diferente da nova ordem mundial. Será apenas uma mudança de nome, por assim dizer. Muito bem, então agora vamos para os abracitos do dia. Quero começar mandando um abraço para o Erivaldo Coelho Bastos, que é membro desse canal já há 2 anos e 11 meses. Um super abraço, Erivaldo. Quero também mandar um abraço para o Bruno Carneiro Ramos, que é membro do canal já há 6 meses. Bom dia, professor. Manda um abraço aqui para Iporá, Goiás. Super abraço, Iporá, Goiás. Super abraço, Bruno Carneiro Ramos. Quero mandar um abraço para o Paulo Neto. Bom dia, professor. Manda um abraço para o canal Amarante Tech House. Todos os dias acompanho o senhor aqui no YouTube. Um grande abraço, Paulo Neto. E um grande abraço para o canal Amarante Tech House. Quero mandar um abraço para a Sônia Maria Carvalho, que é lá da Espanha, é de Vila Real, Castellón, Espanha. Ela disse... Perdão, ela não disse, ela só me mandou um abraço. Um grande abraço, meu querido professor, e uma boa tarde. Muito obrigado, Sônia, Deus te abençoe, um bom domingo para você. Quero mandar um abraço para o Jairo Pontes, que é de Joaquim Távora, aqui no Paraná, que sempre prestigia esse canal. Está todos os dias aqui. Um grande abraço, Jairo, e um grande abraço para Joaquim Távora. Quero mandar um abraço também para a Rita de Cássia Celeste Siuzian. O nome é difícil para mim, mas espero que esteja certo aí a pronúncia. Boa noite, professor. Hora extra, estou na fila do abraço. Gratidão pelo seu trabalho. Manda um abraço para Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Ouço o senhor todos os dias. Um grande abraço, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. E um enorme abraço para a Rita de Cássia Celeste Siuzian, espero estar certo. Quero mandar um abraço especial para o meu querido amigo Padre Carlos Valério Batista de Aguiar, que está quase sempre aqui nesse canal. E quero avisar os amigos que o canal do Padre Carlos Valério Batista de Aguiar é fantástico. Padre Carlos não tem lá muitos vídeos ainda, mas os que tem valem muito a pena. Então aconselho quem não conhece o canal do Padre Carlos que conheça. O Padre Carlos também aparece eventualmente em lives, como no canal do Ale Machado Oficial. O Padre Carlos já participou de lives lá com o Ale Machado. E finalmente um abraço para a Zilda Sirra, que é gaúcha, mas mora em Montreal, no Canadá. Então aí um grande abraço, Zilda, para você e todos os queridos amigos que acompanham este canal lá do Canadá. Muito bem, tenham todos um abençoado domingo. Eu volto amanhã, se Deus quiser. E não esqueça, se possível, deixe o seu like. Se possível também, compartilhe os nossos vídeos. Até amanhã, se Deus quiser.